pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos juntos hoje no dia 19 de novembro de 2022, sábado, no nosso plano bíblico de leitura anual. Vamos começar a Epístola de Paulo à Igreja de Roma, ou aos Romanos, nos capítulos 1, 2 e 3. Lápis e caneta na mão, vamos juntos porque é extraordinário. É uma das epístolas mais importantes, na minha opinião, é a mais importante que Paulo escreveu. A Epístola aos Romanos, carta de Paulo à Igreja de Roma, ela foi escrita mais ou menos, se a minha memória não falha, entre 57 e 58 depois de Cristo, ali no apogeu da história da igreja. Ninguém duvida que foi Paulo o escritor da carta da epístola. Os pais da igreja, Orígenes, Irineu, Eusébio de Cesareia, Tertuliano, Clemente, consolidam que foi Paulo realmente que escreveu. A epístola aos Romanos é um tratado teológico, é uma legislação densa, profunda que Paulo escreve. Ao mestre e professor querido reverendo Hernandes Dias Lopes, é o Evangelho de Paulo. A epístola de Paulo aos Romanos, ela teve tanta influência, não teve outra que tanto influenciou a história como Romanos. Influenciou a história da igreja, influenciou Agostinho, um dos pais da igreja no período da patrística, influenciou a reforma com Martinho Lutero em 1517, Romanos 1,17 é o justo viverá pela fé. Foi o texto base que incendiou o coração de Lutero, influenciou a história do avivamento no século XVIII e XIX, Então, Romanos é importante. Eu te aconselho, medite, dedique tempo para estudar Romanos. Eu acho que se tem uma epístola que todo cristão tem que estudar, literalmente, se debruçar e se dedicar, é a epístola aos Romanos. Quero que você sublinhe na sua Bíblia aí, o capítulo 1, como eu disse, é muito denso e muito profundo, então eu vou tentar acelerar porque é muita coisa. Mas sublinha o versículo 17 no finalzinho do capítulo 1, que é o texto que mexeu com o coração de Lutero. Se quiser escrever aí, para você memorizar, esse é o justo viverá por fé. E tem um versículo 20, que também é muito importante, isso é a forma como os homens não serão inocentados, não terão, a palavra é perfeita, indesculpáveis, porque Deus na sua criação se manifestou aos homens. Mas e o índio lá no final que ainda não ouviu a palavra? A natureza se manifesta, é a manifestação de Deus aos homens, está aqui no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então não há quem possa falar que eu não vejo Deus, nunca vi Deus, nunca ouvi falar de Deus. A própria natureza clama, exalta, aponta para o Criador, o Deus eterno. Amém? Sublinha esse texto, esse versículo é importante. No versículo 2, no capítulo 2, tem um que mexe com o meu coração, me enche de temor. Se você for ler o capítulo 2 todo, e por favor leia, é muito importante, uma leitura devagar, consciente, tranquila. Anota aí, ou sublinha aí o versículo 16. Paulo vai falar assim, olha só, tem que temer o Senhor. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Isso aqui é para qualquer leitor temer. Não é ter medo, é gerar um temor sadio, porque saber que Deus conhece todos os nossos segredos e Deus os julgará. Não há nada que passe escondido aos olhos do Senhor. E para terminar, é uma descrição, é uma revelação, é Paulo trazendo à luz a nossa natureza.
nos colocando no nosso devido lugar. Você que está me ouvindo, isso é para mim e para você. Se ponha, vamos nos pôr no nosso devido lugar. E qual é o lugar, pastor? Capítulo 3, versículo 10. Não há justo, nenhum sequer. Sublinha aí. Essa é a minha e a tua realidade. Não há justo, nenhum sequer. Sublinha também o versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa justificação, ela vem gratuitamente, está aqui, versículo 24. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, nós não somos nem maiores nem menores. Nós estamos em Deus. É Ele que nos justifica gratuitamente. É Ele que te justifica. Não é você que se auto-justifica com as suas ações, com as suas obras, com as suas boas ações. É a graça de Deus. É Cristo Jesus que nos justifica. E nós não somos maiores nem menores. É que todos pecaram. Não há um justo sequer. Então eu não sou maior por estar em Cristo hoje do que qualquer um outro que está sem Cristo. A justiça de Deus, ela paira em modo amplo para todos. Ele nos vê de forma retilínea. Então, querido, não se ponha num lugar alto. Que ele cresça e nós diminuamos. Que possamos olhar para o nosso próximo que ainda não encontrou Jesus, seja ele qual for, seja ele o mais deplorável, o mais desprezível dos homens, que ele carece da graça de Deus, como outrora nós estávamos perdidos e fomos achados. Assim como outrora nós também precisávamos da graça de Deus, nós olhamos para o outro, para o próximo, com esse mesmo olhar. Eles também precisam conhecer essa graça, que um dia, em algum momento, nós encontramos e alcançamos. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Sublinha aí, hein? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só. Não existe outros deuses. Visto que Deus é um só. O qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, Deus é um só. É Ele que confirma, é Ele que nos ama, é Ele que nos deu a graça. Então, nos amemos e vamos compreender isso. Todos carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Um ótimo dia, graça e paz.